Neoliberalismo é mesmo liberal? Hoje temos o último texto da série intitulada A Miragem do Liberalismo. Neste terceiro artigo, vamos mostrar alguns resultados econômicos do neoliberalismo, ou seja, vamos analisar se este modelo de fato trouxe à economia tudo o que prometeu. Vamos finalmente acabar com o suspense e responder à pergunta tão desejada. Será que o neoliberalismo é mesmo tão liberal quanto diz? E aí, o que você acha? Fala pra gente um pouco nos comentários. Nos foi dito que as ideias neoliberais resolveriam todos os nossos problemas, já que havia fundamento econômico sustentado por argumentos científicos. Ou seja, os cortes tributários e dos gastos sociais não eram baseados somente no ideal liberal, mas sim defendidos pela burocracia do Estado e eficiência do mercado e progresso econômico. Desta forma, o capitalismo neoliberal deveria trazer resultados econômicos ótimos ao tirar a mão do governo e deixar somente a mão invisível do mercado operar. Ou seja, neste modelo, somos todos marionetes de uma força maior. A teoria sustenta que uma economia neoliberal é estável, inclusive no setor financeiro. Assim, a intervenção estatal não seria necessária para ajustar os ciclos econômicos, pois a economia naturalmente se equilibra. Os agentes são racionais e, portanto, ainda que haja choques externos, rapidamente o capital e o trabalho vão se alocar até atingir um novo equilíbrio. Os resultados do capitalismo de mercado. Ao longo dos últimos anos, pode-se observar que a economia não cresceu tanto quanto no período do capitalismo keynesiano. Por outro lado, os ciclos econômicos seguiam mais estáveis, pelo menos até a famosa crise de 2008. Apesar da economia ter tido um crescimento constante durante o período, o mesmo não foi significativo. Inclusive, foram vistas pequenas estagnações pontuais e inflação controlada. Numa perspectiva mais empresarial, a taxa de lucro se recuperou, porém abaixo dos valores observados nos anos anteriores e com estagnação dos salários. O PIB mundial cresceu a taxas positivas. Contudo, as taxas foram menores que nos anos dourados, 1960, e quase iguais aos do período de crise, década de 1970. A taxa de desemprego seguiu essa mesma tendência, menor que na crise, porém maior que nos anos dourados. A ideia de que os cortes tributários levariam a mais investimentos não se realizou na prática. O crescimento foi majoritariamente pela via do consumo, que subiu a uma taxa crescente durante todo o período. A desigualdade de renda cresceu acentuadamente no período, mas que anulando a redução do período anterior, e isso se deve não só à desigualdade do rendimento do trabalho, mas também à discrepância entre lucros e salários. A transformação do capitalismo neoliberal permitiu esse aumento de poder do capital sobre o trabalho. No período 2000 a 2007, os lucros cresceram mais que 13 vezes o salário. A concentração de renda no topo da distribuição, top 1% e 0,1%, também aumentou consideravelmente no período. Ou seja, houve crescimento do bolo, como prometido, mas não houve divisão homogênea. Além do fato do bolo ter crescido a taxas menores que as anteriores, as maiores fatias ficaram com os mais ricos. Thomas Piketty alerta sobre isso em seus estudos recentes, mostrando dados alarmantes sobre a desigualdade, em especial de patrimônio. Como solução, ele propõe uma tributação pesada aos mais ricos. Acho que vamos falar sobre isso nos próximos textos. O que é interessante nessa história é que, apesar de não entregar o prometido, o capitalismo neoliberal continuou e continua o modelo dominante de economia no mundo. Rhodes argumenta que existem 3 características que fizeram o capitalismo neoliberal ter sucesso e, ao mesmo tempo, provocaram suas crises. São elas: a crescente desigualdade entre salários e lucros, as bolhas de ativos, tal como a bolha da internet no início dos anos 2000, e o setor financeiro desregulado, envolvidos em atividades com altos riscos. Tais características, em especial a última, foram as principais responsáveis pelo desencadear da crise especulativa de 2008. No entanto, a economia não apresentou, uns podem argumentar que na verdade até hoje não se reconheceu, nenhum modelo de reestruturação de acumulação que desafie a hegemonia do neoliberalismo. Na realidade, a reestruturação neoliberal se aprofundou em alguns países através da ideia de que se o neoliberalismo não levava a economia de vento em popa, é porque ainda não havia reestruturações suficientes. Dessa forma, a economia deveria se ajustar ao modelo teórico neoliberal e não o modelo teria que se ajustar à economia real. Ou seja, se não está funcionando é porque não fizeram tudo que poderia ser feito, mesmo que o custo disso seja fazer políticas de austeridade em tempos de crise.
Sempre haveria algo mais a privatizar, ainda algum setor com demasiada intervenção estatal e regulação. Surgiu o conceito de "there is no alternative", como se o capitalismo liberal fosse a única opção viável. Coates apresenta alguns motivos para isso. O primeiro, uma determinada estrutura social de acumulação permanece em curso se esta promover estabilidade e lucros, e o neoliberalismo faz isso, ainda que de forma perversa e concentrada para os mais ricos. O que leva ao segundo ponto, apoio do Big Business. As grandes corporações não têm por que reclamar do capitalismo neoliberal, já que o mesmo oferece os lucros que elas tanto almejam. Terceiro ponto, a ideologia neoliberal é muito forte, pregando a liberdade individual, propriedade privada, mercado livre e independente do governo e meritocracia. O quarto ponto, a queda dos partidos comunistas na Europa permitiu uma rápida e eficaz transição ao neoliberalismo, inclusive com a abertura dos mercados da China. Apenas uma grande crise estrutural seria capaz de depor o neoliberalismo de seu posto, mas parece que a crise de 2008 não foi suficientemente severa para tal. Será que a crise atual da pandemia mudará este paradigma? Tá, mas espera um pouco. Cadê os dados que comprovam tudo isso? Gráficos. Se você não gosta dessa parte, pode pular para o final. Para avaliarmos se o neoliberalismo é mesmo tão liberal, uma medida razoável a ser adotada seria verificar o tamanho do Estado em relação à economia, que pode ser avaliado através da arrecadação tributária do gasto público. O gasto público inclui o valor de bens e serviços produzidos pelo governo e os pagamentos com as transferências, tais como aposentadorias e programas sociais. Esse valor cresceu muito entre 1950 e 1980. Mesmo excluindo da conta os gastos militares com as guerras, e depois desse período continuou crescendo, porém a uma taxa menor. Isso indica que o tamanho do governo não se reduziu no período analisado. A ideia básica do neoliberalismo é a redução do Estado da economia. E como explicamos acima, o corte na tributação e redução dos gastos com regime de bem-estar é uma das primeiras medidas a serem adotadas pelos governos liberais, com a justificativa de maiores investimentos por parte das empresas, menor dependência dos trabalhadores e orçamento equilibrado. O gráfico abaixo mostra, em amarelo, o total da arrecadação tributária para os países da OCDE. O Brasil ainda não faz parte dela. E em azul, para os países da América Latina, de 1990 a 2017, período compreendido como sendo a era neoliberal. É fácil perceber que em nenhuma das duas houve diminuição da tributação, exceto no momento específico da crise de 2008. Também é fácil perceber que os países da OCDE arrecadam bem mais que os da América Latina, embora essa diferença esteja diminuindo. Curioso observar que os países desenvolvidos, que se dizem mais liberais, são justamente os que têm maior arrecadação tributária em relação ao PIB. Entre 1990 e 2017, a média de arrecadação tributária na América Latina subiu de forma constante, aumentando 7 pontos percentuais, de 16% a 23%. Isso se deve majoritariamente pelo aumento da atividade econômica e da tributação indireta. Em relação ao gasto público, o gráfico abaixo apresenta os dados do gasto social total em relação ao PIB para os mesmos países no período de 2000 a 2018. Infelizmente, não há dados consolidados para antes de 2000. O gasto social total inclui benefícios como aposentadoria, transferências de renda e benefits in kind, que seriam os gastos como educação e saúde, transferências em espécie. Também pode-se observar que em nenhum dos países apresentados o gasto social diminuiu. Na verdade, ele aumentou continuamente no período. É possível também observar pelo gráfico 3 abaixo que os valores totais dos gastos sociais nos países da OCDE não se reduziram de 1980 a 2019, último dado disponível. Observa-se um crescimento de 5 pontos percentuais entre 1980 e 2010, época compreendida como crescimento do neoliberalismo e, a partir de então, uma estabilidade dos dados. No entanto, os efeitos perversos de concentração de renda são evidentes no período, principalmente na América Latina, a região mais desigual do planeta. A concentração de renda e patrimônio do top 1% mais ricos aumenta cada vez mais, e na América Latina chega a ser de quase 30% em alguns países, como o Brasil, por exemplo. Isso quer dizer que 1% da população concentra 25% de toda a renda ou patrimônio daquele país. Isso parece justo para você? A partir da análise desses dados, é possível observar que a ideia do Estado mínimo não se concretizou, pelo menos não nos moldes defendidos.
mostrando que, na verdade, não houve uma redução do Estado na economia, mas sim uma reorientação de seus objetivos. Observa-se também, em contradição, um aumento do gasto social, mesmo com a constante defesa de retirada do Estado na economia e de que tais benefícios causariam desincentivos ao mercado de trabalho, o que, inevitavelmente, causou aumento da desigualdade de renda e aumento da desigualdade social. Isso nos mostra que, apesar do idealismo neoliberal de Estado mínimo, de deixar as forças de mercado agirem livremente, estes países ainda contam com o governo para intervir e alocar mais eficientemente seus recursos, consertando eventuais falhas de mercado. Talvez o mercado não seja assim tão eficiente em alocar seus recursos de uma forma considerada socialmente justa. Por falar em justiça social, percebe-se claramente que a concentração de renda aumentou no período, como era de se esperar. Conclusão. Esta série procurou explicar como surgiu o capitalismo neoliberal e como ele funciona. Explicou a crise do capitalismo regulado da década de 1970 nos países centrais, que resultou também em crise da dívida externa e abandono do modelo desenvolvimentista liberado pelo Estado nos países periféricos em 1980. Com isso, a ideologia neoliberal ganhou forças, prometendo a recuperação do crescimento, altos lucros e estabilidade econômica. Apesar de estabilizar a economia, o neoliberalismo não trouxe junto grandes crescimentos econômicos, nem distribuição de renda, tampouco pleno emprego. Ou seja, não cumpriu o prometido e, por conta das desregulamentações efetuadas, gerou a maior crise desde 1929. Ainda assim não perde o posto. No entanto, em alguns países, a hegemonia neoliberal está perdendo forças, principalmente após a crise decorrente da pandemia da Covid-19. Empresas eco-friendly têm incentivos fiscais, a tributação aos ricos voltou a ser tema. Novos programas de redução da pobreza e renda mínima estão sendo implementados, inclusive em países em desenvolvimento. Observa-se então que o Estado neoliberal não significa ausência de Estado. Há apenas uma realocação de sua função, que continua presente e importante em diversos setores da economia. Necessita-se de um Estado forte para manter a ordem e a segurança. Necessita-se de um Estado forte para manter a economia estável. Vide exemplo da América Latina e suas instabilidades políticas nos últimos anos. Necessita-se de um Estado forte para manter a confiança dos investidores, nacionais ou estrangeiros, para investir em economia produtiva ou especulativa. O que muda é que esse Estado forte defende se é a promoção da igualdade, bem-estar da população, crescimento econômico e proteção ambiental, ou somente estabilidade macroeconômica e distribuição de lucro para os mais ricos.